Vocês acham que há espaço para fazer avançar esse artigo, essa proposta de emenda constitucional que altera o artigo 142 da Constituição na atual conjuntura, ou a gente vai ter que esperar o próximo mandato? Para fazer andar o que tem que fazer, digamos, na vida política para essa proposta caminhar. Vou começar. Calma, Igor. Calma, Igor. Espera que eu vou Igor, chamar. quer o que quer. Vamos falar do artigo 142 primeiro, depois eu vou anunciar a entrevista de quarta-feira, que é sobre a Volkswagen. Já vou anunciar agora. Põe na tela, Igor, você ganhou. Quarta-feira a gente vai falar, no 20 minutos, sobre as torturas e as perseguições aos trabalhadores da Volkswagen pela empresa. A empresa torturou o trabalhador dentro da própria fábrica, além de entregar muitos para Oban e Doicode, e também criar as chamadas listas sujas. Enfim, nós vamos tratar de todos esses assuntos quarta-feira, às 11 da manhã, com o Tarcísio Tadeu, que é o presidente da Associação Henrique Plage, tá certo? Até lá, estarei lá. Quem quiser, acompanhe. Mas vou voltar à pergunta do 142. Como fazer andar essa proposta que, aparentemente, diante da opção de não remoer o passado, deveria ficar para o próximo mandato, né? Neste momento parece não ser possível. Mas a Carlotto parece achar que é possível. Então eu vou começar pelo Valério, certo? E a gente passa para a Carlotto e depois para a Rose para discutir esta questão. Valério, dá para fazer andar a alteração do artigo 142 neste momento? Como? Bom, é sempre um desafio, né? Se olharmos só para a correlação de forças que existe no Congresso Nacional, são capazes de fazer a emenda para restaurar, mas no sentido contrário, como dizia Maria Carlotto, deixar explícito o direito de tutela das Forças Armadas sobre todas as instituições no papel de poder moderador. Do Congresso Nacional, podemos esperar tudo. Lembrem que nos anos 90 eles fizeram um plebiscito para ver se o Brasil queria não restaurar a monarquia, que era uma pergunta de tipo museológica. Portanto, depende de uma luta política e social, portanto, da disputa da relação de forças. Veja, a relação de forças nunca está congelada, Haroldo. Hoje é uma correlação de forças desfavoráveis. O parlamento tenta impor um controle parlamentarista sobre os poderes da presidência, porque o governo é liderado pelo Lula. Eles querem impedir que o mandato que foi atribuído ao Lula seja, e que ele, portanto, tem uma legitimidade democrática inquestionável, esteja sob controle do parlamento. Mas a correlação de forças é algo que se disputa na sociedade, é uma disputa de ideias. E, portanto, a questão é se o governo sai da inércia e entra no debate frontal do balanço da ditadura, dos crimes que foram cometidos. E, portanto, enfrenta uma corrente de opinião na sociedade, que é a extrema-direita, que influencia 30% da sociedade, que é alimentada por uma nostalgia do que foi o Brasil do passado e se apoia em setores muito privilegiados dentro da sociedade brasileira. E, portanto, a sociedade brasileira é uma sociedade fraturada. A desigualdade social e cultural e educacional, tudo isso é uma herança perversa, odiosa, que nós herdamos da ferida aberta pela ditadura do regime autoritário. E, portanto, o desafio da revisão é um desafio de natureza política, e ele é indivisível de outros desafios, que são as batalhas políticas ideológicas do nosso tempo. E qualquer ilusão de que uma concertação, uma negociação permanente com os militares permite evitar outras tentativas de golpe
é uma ilusão. O sentido da revisão do 142 não é revanchismo histórico, o sentido é consolidar as liberdades democráticas e estabelecer quais são os limites do poder militar. Isso passa pela fiscalização democrática sobre as Forças Armadas, a começar pelo sistema educacional, toda a formação das novas gerações de oficiais. E nós sabemos que continuam ensinando em todas as escolas militares, desde os colégios de ensino médio até Agulhas Negras, esta doutrina insana de que ocorreu em 64 uma revolução democrática contra o perigo do comunismo. Fundamentalmente, o desafio é este. E depois, como já frisaram, e não vou repetir Rose e Maria Carlotto, nós ficamos à mercê da impunidade, e por isso o papel dos militares, que era uma das pilares do governo Bolsonaro, e ninguém sabe qual vai ser o desenlace das eleições de 2026. Portanto, há perigo no horizonte. Há perigo no horizonte. Obrigado, Valério. Maria Carlotto. Então, Haroldo, enquanto prosperar a ideia que, diante de uma correlação de forças ruim, é preciso recuar, né? Ao invés de tentar avançar, alterar, é preciso... diante dessa correlação de forças ruim, que é considerada eterna, é preciso recuar até que o outro lado também desista de brigar. Enquanto prosperar essa visão, nós só vamos perder. E nós vamos recuar até, né, cair no abismo do lado de lá. Então, me preocupa muito que, diante dessa correlação de forças ruins, né, prospere uma perspectiva, né, que, no fundo, vai nos levar inevitavelmente para a derrota, como o Valério já levantou, né? Ou seja, o golpe de 64 não foi o ponto de partida, foi o ponto de chegada de uma série de tentativas, né? Vamos lembrar que o JK anistiou os militares numa tentativa de golpe, 2 tentativas de golpe, né? Na tentativa de pacificar. Aliás, JK era um dos que, em 64, achava que teria eleição em 65. Então, que tudo bem, né? Aquela medida de força. Então, o que eu quero dizer é que, se a gente ficar preso na perspectiva que, a meu ver, é predominante hoje no governo, né, de que tem certos temas que é melhor deixar parado até a correlação de forças melhorar por outros caminhos, né, esta perspectiva dá como derrotada qualquer tentativa de avançar em qualquer pauta, né? E eu acho que, ao contrário, né, nós vamos abrir, né, se a correlação de forças está ruim, uma das maneiras que nós temos de fazê-la melhorar é disputar, né? Disputar. E se não tem, e veja, a tentativa de mudar o 142, ela está umbilicalmente conectada com o fato de que, se o Lula tivesse decretado a GLO no dia 8 de janeiro, né, talvez os militares teriam tomado o poder, se instaurando, né, se insuflando a partir da ideia de que são poder moderador. Essa era uma das perspectivas que estava na origem do desenho do golpe que o bolsonarismo queria dar na democracia brasileira. Então, se a gente não conseguir alterar agora, nesse momento, e é preciso disputar, ir para cima, colocá-los na defensiva. Por que nós estamos recuando? Não eram eles que deviam. É uma coisa que... né? Então, assim, eu acho que tem isso, alterar o 142 nessa legislatura é possível. Eu acho que tem à medida que avançarem, né, os processos, vai ficar mais clara a participação dos militares, e acho que a gente tem, sim, condições de disputar na sociedade isso. Né? Se não seja, mesmo que for para pautar uma próxima, ter disputado agora vai ter sido muito importante. Vai nos colocar, inclusive, em condições melhores para caso a gente tenha que levar essa disputa para o futuro. O que não dá é a gente ficar recuando, né? E aí eu concordo, acho que Rose disse uma coisa na primeira resposta dela que foi muito feliz, né? O recuo, a capitulação, o recuo do governo diante da questão do golpe, de não remoer o passado, de não lembrar, é um erro, né, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista tático.
né? Dos dois sentidos, para mim, não se justifica. Obrigado, Carlotto. Rose. Haroldo, a sua pergunta acho que sobre o artigo 142, você estava falando mais especificamente da votação que está acontecendo no Supremo, né? Depois da ação do PDT. Não, estou falando da proposta de emenda constitucional, ou seja, alterar o texto da Constituição, que é a proposta do Zaratini. Sim, tá. Não, porque está rolando desde o dia 29 uma votação no Supremo. Pode falar dessa, seria interessante também complementar. Não, é porque era isso que eu tinha, poder moderador, artigo 142 e GLO, que o STF está julgando sobre a atuação das Forças Armadas. E aí, me parece que já tem um placar de 3-0 e teve o voto do Flávio Dino, que foi bastante contundente também, em que ele foi bastante taxativo ao dizer, né, que o poder é civil, o poder é da sociedade civil e não dos militares. Eu acho que esse, aqui eu vou até me repetir, e a gente tem falado bastante nisso, mas é importante também, esse é realmente o momento de levar adiante qualquer dessas iniciativas para tentar travar não só uma batalha ideológica junto com a militância nas ruas, etc., mas também de uma batalha jurídica e da nossa Constituição contra os desmandos dos militares, e que fica bastante evidente a partir também, a gente não falou aqui no programa de hoje, mas também da participação dos militares na trama golpista da presidenta Dilma, né? Parece que o Michel Temer escreveu aí um livro de memórias em que ele fala que se encontrou pessoalmente antes do impeachment da presidenta com o Vilas Boas, e depois tem aquele tweet dele falando que os militares não viam com bons olhos o habeas corpus do presidente Lula para ele concorrer como presidente, né? Na eleição de 2018, logo depois o Bolsonaro foi ali recebido na mão já como futuro candidato. Então, um quadro assim cheio de episódios e bastante complexo, que os militares estão presentes e sempre ligados a uma trama golpista, isso lá de 54, 60, 71, 64, e agora voltaram novamente a partir de 2016, né, já atuando ali no golpe e no governo Bolsonaro. Então, acho que e agora que isso está absolutamente evidente, esse é o momento de travar qualquer batalha e aproveitar de qualquer circunstâncias para levar adiante e deixar absolutamente claro que os militares não podem ter esse poder no nosso sistema político. Então, se vai passar, e aí eu concordo com a Maria, né? Se isso vai adiante, eu não sei, mas eu acho que é o momento de ir para cima, com toda certeza, não recuar. Esse não é o momento de recuar, embora a gente ache lamentável a posição do governo, eu acho que não é o momento da militância, de qualquer instância, recuar em relação à participação dos militares nos nossos processos políticos, e é uma participação sempre historicamente golpista.